Nós vamos cantando mais uma vez. Você pode ir sentando e deixando o Espírito Santo fazer toda esta obra de renovação no seu coração. Repousa sobre nós. E cante, abrindo o seu coração. Somente pelo Espírito Santo nós podemos compreender aquilo que nós professamos como fé. Vem curar, cante. Vem curar nossos corações, Espírito Santo. Repousa, Repousa. vem curar, Vem curar nossos corações, Espírito Santo. Repousa sobre nós, Espírito Santo. Repousa sobre nós. Amém. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Insisti um pouquinho mais no Espírito Santo, porque sem Ele nós não conseguimos compreender o que nós professamos como fé, como ato de fé. Aquilo que nós confessamos, o nosso credo. Este credo que nós recebemos como fonte da nossa fé, ou como explicação da nossa fé, a fonte é o Espírito, como explicação da nossa fé no batismo. E se no batismo nós somos incorporados no corpo de Cristo, na sua igreja, para acreditar, conforme Ele nos revelou, por isso recebemos o Espírito é que nos ajuda a viver a graça do batismo. Como nós rezamos no credo, creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado. Ele que falou pelos profetas. E aí nós entramos na sequência do que falei há 2 semanas atrás. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Nós tivemos que inverter um pouquinho. A última parte do credo foi dada semana passada, por conta de um congresso que eu estive fora. Hoje a segunda parte do creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Antes eu quero voltar a ler só um trechinho aqui do parágrafo 759 do Catecismo, que fala um pouco da origem da igreja pensada por Deus. Lembram que a igreja que está nos desígnios de Deus, o Pai desenha, o Filho constrói, o Espírito a reforma, ou seja, a renova constantemente. E assim diz a igreja, citando a Lumen Gentium: desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada. Então, desde a origem do mundo, ela já estava no coração de Deus. Lembram que eu dizia que não há especificamente um ato fundante de Jesus? Nós não podemos dizer, foi nesse momento que Jesus fundou a igreja, mas nós temos assim um conjunto de atos de Jesus na vida dele, manifestado através da vida dele, que nós podemos dizer que são atos fundantes. O momento em que ele fala para Pedro que ele é pedra, o momento em que ele morre na cruz, o momento em que o seu coração é transpassado, o momento em que ele chama os discípulos para formar com ele uma nova comunidade, ou seja, para formar uma igreja. Então nós temos alguns atos fundantes de Jesus. Quando o Espírito Santo é derramado em Pentecostes, a gente sabe que ali a igreja foi manifestada publicamente. Então tudo isso são atos fundantes, porque Jesus, ele é, além de fundador, ele é fundamento da igreja. Então nós podemos dizer que toda a vida de Jesus e toda a obra de Jesus é um ato fundante da igreja, que o Pai pensou
desde o início da criação do mundo. Então, por isso que a igreja nos diz assim: desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada, foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, foi fundada nos últimos tempos e manifestada pela efusão do Espírito, que é o Pentecostes, né? Celebraremos não amanhã, mas no outro domingo. E no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Lembram que eu falava sobre a questão dela ser fundada nos últimos tempos? Eu explicava que os últimos tempos são os tempos da igreja. Há uma diferença entre últimos tempos e fim dos tempos. Eu não vou entrar em detalhes agora, para a gente poder trabalhar o tema de hoje. Mas a igreja foi fundada nos últimos tempos, que são os tempos inaugurados por Jesus. E é o tempo da igreja. Até quando? Até a segunda vinda de Jesus. Esses são os últimos tempos. Da primeira vinda à segunda vinda. É fácil. Da primeira vinda até a segunda vinda são os últimos tempos. São chamados também tempos da igreja. Ou seja, é o tempo da igreja atuar no mundo, é o tempo da igreja viver a sua missão. Porque a igreja tem uma missão justamente para evangelizar, assim que o Senhor a enviou no mundo, para evangelizar, para fazer Jesus conhecido, para batizar as pessoas e para trazer presente o reino dos céus, que definitivamente será inaugurada por Jesus. Então, da primeira à segunda vinda são os últimos tempos. A partir da segunda vinda nós entramos no fim dos tempos, que é onde Jesus então vem para estabelecer definitivamente o reino. Mas nós rezamos no credo: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A parte final deste ponto no catecismo vai do parágrafo 811. 811 foi onde nós paramos semana passada, 810. Né? Então, 811 até o 975. Então, veja, tem um trecho grande. Lógico, não vou abordar tudo, vai ficar para o nosso estudo em casa. São basicamente 40 páginas do catecismo, 811 a 975. Daria para a gente fazer um seminário só sobre a igreja. Só sobre a igreja. Mas o que eu vou ficar aqui? Com a parte primeira, que é a principal. Eu vou explicar as notas da igreja: una, santa, católica e apostólica. E depois o catecismo vai falar da constituição da igreja, o povo de Deus que é formado pela hierarquia, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos leigos, pelos religiosos. E, vai falar sobre Maria na vida da igreja, a figura da igreja em Maria e a figura de Maria na igreja, mas isso fica para o nosso estudo. Porque já tratado as notas da igreja, temos bastante assunto. Então, para a gente poder entender una, santa, católica e apostólica, isto aqui é chamado de notas da igreja. Quais são as notas da igreja? São 4: una, santa, católica e apostólica. Também chamados de atributos, ou propriedades, ou ainda características. Então temos 4 palavras básicas para designar as 4 notas da igreja: notas, atributos, características ou propriedades. É a mesma coisa. O que são essas 4 propriedades da igreja? São traços essenciais da igreja e da sua missão. Então, isso são os traços essenciais da igreja. A igreja é feita de outros traços? Sim, muitos outros traços. Mas quais são os traços essenciais da igreja? Ou seja, o que não pode faltar para que ela seja a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo. O traço, ou o atributo, né, a propriedade de ser una, de ser santa, de ser católica e de ser apostólica. Também, em outra palavra, estas notas são a vocação da igreja. Como ela realiza-se. Como é que a igreja realiza-se? No tempo, nesse tempo que é o tempo da igreja, que são os últimos tempos. A forma dela realizar-se
é dessa maneira, sendo una, santa, católica e apostólica. Para ela se realizar, ela precisa ser. Aí nós entramos em outros traços que partem das notas e mostram à igreja como ela deve realizar estas notas no mundo. Como ela deve ser una, santa, católica e apostólica. Como que ela realiza essas características essenciais dela. 4 pontos que se interligam. Ela é povo de Deus, e essa imagem de povo de Deus foi bastante trabalhada no Vaticano II. Por vezes se destaca apenas isto do Vaticano II. Trabalhou a igreja como povo de Deus, mas não somente isso. O Vaticano II diz na Lumen Gentium, que é o documento, é um documento muito importante que fala sobre a igreja. Então fala que a igreja ela é povo de Deus, ela deve ser templo do Espírito, ela deve ser corpo de Cristo e deve ser sacramento de salvação. Da mesma maneira que as notas são 4, a maneira que a igreja se realiza no mundo também são 4. Templo do Espírito, povo de Deus, corpo de Cristo e sacramento de salvação. Ela é povo de Deus porque Deus reuniu, Ele chamou um povo. Tanto é que a própria palavra, como falávamos na outra palestra sobre a igreja, a própria palavra igreja, que vem lá do hebraico, depois passa pelo grego e vem para o latim, significa convocação. Convoca, chama as pessoas de fora. Então é convocação. Então é a convocação do povo de Deus. Ela é templo do Espírito. O Espírito habita esta igreja. Ela é corpo de Cristo. Aí o desenvolvimento dessa teologia do corpo de Cristo é muito próprio de São Paulo. São Paulo vai falar que nós somos os membros, Cristo é a cabeça. E que pelo batismo nós somos inseridos neste corpo, do qual Cristo é a cabeça. E ela é sacramento de salvação. Sacramento é um sinal eficaz e visível da graça de Deus. Na verdade, invisível. O que é visível é a forma que é usada, né? A graça de Deus é invisível, mas a igreja que é visível é sinal de salvação. Então ela é um sinal de salvação. Não significa que só quem está na igreja católica está salvo. Essa é uma ideia errada. A igreja já nos mostrou isso, a igreja já nos ensinou. Não existe salvação somente para quem está na igreja católica, porque a misericórdia de Deus alcança todos. E aqueles que morrem sem conhecer a igreja? Aqueles que morreram antes da igreja ser fundada? Como é que ficaria? Mas a igreja é um sinal de salvação. E é um sinal autêntico, porque foi essa igreja que Cristo fundou. E a questão das notas, una, santa, católica e apostólica. A igreja é una, por quê? Principalmente por causa da sua fonte. A unidade, a unicidade de um só Deus na Trindade é modelo e princípio dessa unidade. A fonte da igreja é a Trindade. A Trindade é esse Deus que nós cremos, que é um Deus uno e trino. É um único Deus e 3 pessoas. Não são 3 deuses, nós já aprendemos isso no catecismo. Um Deus, 3 pessoas. As 3 pessoas da Trindade formam uma profunda unidade. E do princípio e modelo de unidade da Santíssima Trindade, nasce a igreja. Então a igreja é una por causa da sua fonte, a Trindade. Ela é una também por causa do seu fundador, que é Jesus, o Filho encarnado, que reconcilia a humanidade com Deus e restabelece a unidade de um só povo, formando um só corpo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Há uma unidade, o corpo é uma unidade. Embora vários membros e uma cabeça, é um só corpo. Então a igreja é una também por causa do seu fundador. A igreja também é una por causa da sua alma.
O Espírito Santo, que é esta alma, realiza como princípio de unidade a comunhão dos fiéis e sua íntima união com Cristo. Por isso que eu insisti no início pedindo essa graça do Espírito Santo, porque só Ele é que nos faz compreender, mas nos faz também com o coração aderir pela fé a essa unidade que nós somos chamados a fazer enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja de Deus. Por isso é que, e nós não percebemos isso porque infelizmente já nos acostumamos, um dos maiores pecados da igreja, ou das igrejas, é a divisão que as igrejas têm. É um dos maiores pecados da humanidade, é a divisão na igreja. E nós já nos acostumamos da existência de muitas igrejas. Somos acostumados. E o Senhor disse que a humanidade reconheceria pela unidade. Ele fala, esses dias ele tem dito no Evangelho, eu e o Pai somos um. E é nessa unidade que ele se manifesta. E a igreja que ele chamou a manifestar a sua unidade, a sua unicidade, está dividida. Dividida pelos grandes cismas históricos, o cisma com o Oriente, a igreja oriental, com a igreja ocidental, lá no ano de 1054, depois lá no século XVI, ou século XV, século XVI, a reforma protestante, e daí muitas outras subdivisões. Isso é um grande pecado. E a humanidade é chamada a crer em Jesus Cristo pela unidade da sua igreja. Sem contar que internamente nós também somos divididos. Nós somos divididos, infelizmente. Então nós temos que trabalhar muito pela unidade. A unidade do povo de Deus, a unidade de coração. Por isso que a nossa igreja tem uma doutrina íntegra e uma exposição de fé íntegra, para que na unidade desta fé nós possamos caminhar. Por isso temos uma cabeça visível, que é o Papa. Em união com o Papa nós devemos caminhar. E aí então a divisão da igreja é um escândalo para o mundo. Nós precisamos superar, precisamos rezar por isso e precisamos superar. E toda essa unidade realiza-se na diversidade dos povos, das culturas, a diversidade de dons. O vínculo da unidade é a caridade. O maior vínculo de unidade é a caridade. Seguido ainda pelos vínculos visíveis de comunhão. Como eu falei, a profissão de uma só fé. Por isso é que quando alguém começa a professar uma fé diferente, essa pessoa é excomungada. Não porque a igreja simplesmente excomunga, porque a pessoa se excomunga. O que é excomunhão? É a pessoa que sai da comunhão. Se eu começar a pregar que a Santíssima Trindade tem 4 pessoas, que Maria faz parte da Santíssima Trindade, eu começo a sair da comunhão da igreja, porque um dos princípios de comunhão é a fé professada. E a nossa fé professada, naquilo que foi revelado, nos diz que a Trindade é formada por 3 pessoas, e que na unidade de 3 pessoas existe ali um só Deus. Então, se eu começo a professar algo que a igreja não professa, eu me excomungo, ou seja, eu saio da comunhão. Saio da comunhão. O que a igreja muitas vezes vai fazer é oficializar isso. De fato, essa pessoa está excomungada, porque ela saiu da comunhão. Vimos recentemente o nosso querido e abençoado Padre Beto, lá de Bauru. Ele saiu da comunhão. A igreja recebeu muitas críticas. Excomungou o Padre Beto, era tão querido na cidade. Não, ele se excomungou. Ele começou a professar uma outra fé que não é a fé católica. Ele se excomungou, ele saiu da comunhão. O que a igreja fez não foi excomungar ele. A igreja durante 4 anos chamou ele de volta à comunhão. Não foi isso que o bispo dele falou na entrevista? Está lá na internet, passou no Fantástico. Convidou ele a voltar para a comunhão. Olha, Beto, você está fora da comunhão. Você está pregando algo que a igreja não prega, que a igreja não acredita. Então volte, a igreja deu chance. Volta, 4 anos, volta. Mas não. Então vamos fazer o quê? A igreja não pode manter uma situação dessa. Então, esse vínculo de unidade na caridade, na profissão de uma fé recebida, vínculo na celebração comum do culto divino, também é um princípio de unidade. Nós temos um vínculo de celebração de culto divino.
A missa ela é igual em todos os lugares do mundo. Muda, às vezes, o rito. Um rito ocidental, o rito oriental, mas é a missa católica, por exemplo. Agora, se a gente quiser mudar o rito, fora daquilo que é estabelecido pela igreja, a gente sai da comunhão. Vou começar a fazer um outro rito agora. Não. Se não for um rito aprovado pela igreja, a gente sai da comunhão. Então, o rito da igreja, na celebração do culto divino, é um princípio de unidade da igreja. E um outro princípio é a sucessão apostólica. Por que a igreja também manifestou excomunhão de alguns bispos? Por exemplo, Lefebvre, que foi um bispo que não aceitou o Vaticano II, e a situação dele se tornou cada mais grave, principalmente quando ele, por si só, ordenou outros bispos, fora da sucessão apostólica. Então a sucessão apostólica é um vínculo de unidade da igreja. Bom, a igreja é santa, vimos já, una, santa. Por quê? Porque Cristo, o seu fundador, único santo, amou-a como esposa e se entregou por ela para santificá-la. Essa passagem nós encontramos em Efésios 5. Normalmente em Efésios 5 a gente liga somente ao matrimônio. Mas na verdade, Efésios 5, São Paulo está falando da união de Cristo com a igreja. Dali então ele compara também com o matrimônio. O matrimônio é como a união de Cristo com a igreja. Não é o contrário, que a união de Cristo com a igreja é como o matrimônio. A união de Cristo com a igreja é modelo para o matrimônio, Efésios 5. Então ele que se entregou para santificar a sua esposa, que é a igreja. Em sua missão está a incumbência da santificação de todo o povo de Deus que a forma, sendo santa, mesmo tendo pecadores no seu seio. Por isso que às vezes é um pouco errado a gente dizer assim, a igreja é santa e pecadora. A gente precisa entender o que é isto, né? A igreja é santa, porque a igreja foi fundada por Cristo. Ela é santa e formada por pecadores. Os pecados que nós vemos que escandalizam o mundo são pecados dos pecadores que formam a igreja, mas não pecados da igreja. A igreja é santa por causa do seu fundador. Ela é católica. Nós já sabemos que católico significa universal, né? A palavra católico é universal, ou segundo a universalidade, ou segundo a totalidade, segundo a integralidade. A Igreja Católica, ela é católica num duplo sentido. Primeiro porque Cristo está presente, sendo a cabeça unida ao corpo, e dele recebe os meios e os dons da salvação. E segundo porque ela é enviada por Cristo, sua cabeça, em missão à universalidade do gênero humano. Então a Igreja Católica não é reservada apenas a um pequeno rebanho, mas ela, por uma missão dada por Jesus, está manifestada em Mateus 28, 19 e 20. Passagem famosa. Ide, portanto, e fazei que todos os povos se tornem discípulos. Esse é o desejo de Deus. Todos os povos devem se tornar discípulos dele. É uma missão da igreja. Então o Senhor mostra a abrangência que a igreja tem na sua missão. É uma totalidade, não é uma igreja restrita. É uma igreja católica. Se fosse restrita, ela chamaria-se igreja restrita. Mas ela é igreja católica, universal. Tem uma abrangência que pega o mundo inteiro. Fazer com que todos os povos se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, os fins dos tempos, né? Então esta é a missionariedade da igreja. O ser católico da igreja é a missionariedade da igreja, que nós recebemos a missionariedade da igreja pelo batismo. Quando fomos batizados, imediatamente pelo Espírito Santo, incorporados neste corpo de Cristo, recebemos com o batismo imediatamente a mesma
missão da igreja. Ou seja, desde o batismo somos missionários e seguidores de Cristo. Só pode ser missionário quem é seguidor. Por isso a Aparecida disse: discípulos missionários de Cristo. Talvez aí até um momento da gente fazer o nosso exame de consciência. Pelo batismo, e não foi quando nós descobrimos a renovação carismática, ou quando nós descobrimos a comunidade, não. Desde o nosso batismo, nós recebemos a mesma missão da igreja: ir pelo mundo e fazer com que todos os povos se tornem discípulos, seguidores de Jesus. Precisamos fazer nosso exame de consciência. Eu estou vivendo, e estamos no ano da fé, eu estou vivendo aquilo que eu recebi no batismo. Pelo batismo sou discípulo, seguidor de Jesus e missionário. Cada igreja particular, a diocese ou outros nomes que se recebe uma porção da igreja, é católica, estando em união com o seu bispo e união com a igreja de Roma. A igreja de Roma preside todas as igrejas do mundo. A igreja mãe é a igreja lá de Jerusalém, onde a igreja nasceu. Agora, a igreja que preside toda a igreja é a igreja de Roma, porque o governo, a cabeça da igreja está em Roma. A catolicidade da igreja não se faz por uma somatória de igrejas. A arquidiocese de São Paulo, mais a arquidiocese de Campinas, mais a diocese de não sei aonde, somando essas dioceses nós temos a catolicidade da igreja. Não, uma diocese unida ao seu bispo e o bispo ao bispo de Roma, que é o Papa, ela é católica integralmente. Por isso essa expressão Igreja Católica. E também a expressão Igreja Católica apareceu pela primeira vez com Santo Inácio de Antioquia, no século II. E por fim, a igreja é apostólica. Por que ela é apostólica? É a quarta nota, a quarta característica, a quarta propriedade ou o quarto atributo da igreja. Ela é apostólica porque ela foi fundada sobre os apóstolos. Jesus chamou discípulos e chamou apóstolos. Então, sobre esses apóstolos, que era o grupo mais próximo dele, era o grupo mais íntimo dele, então sobre esses apóstolos e sobre o príncipe dos apóstolos, sobre o chefe dos apóstolos especificamente, ele fundou a sua igreja. Como eu disse, um dos atos fundacionais de Jesus, não somente esse. Foi e continua sendo constituída sobre o fundamento dos apóstolos. Conserva e transmite o ensinamento desses mesmos apóstolos e continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos em seus sucessores no colégio episcopal, unido ao sucessor de Pedro. Então toda a sucessão apostólica, a partir da cabeça, a partir de Pedro, nós temos a sucessão apostólica nos papas que seguiram a Pedro, e nós temos a sucessão apostólica nos bispos, que são ordenados bispos através da cabeça do Papa e de outros bispos. Então, quando um bispo ordena um outro bispo, ele está transmitindo a sucessão apostólica. Então, a nossa igreja é apostólica porque na estrutura dela está uma sucessão apostólica. Desde o primeiro apóstolo, que é Pedro, até o último Papa da história. E o último bispo da história vai ser a igreja com essa nota, apostólica. Ela é apostólica pela comunhão permanente com a sua origem apostólica. E também enquanto ela desenvolve a sua missão, o seu apostolado. A missão da igreja é apostolado. Apostolado vem de apóstolo. A missão dos apóstolos é o apostolado. Então, a igreja realiza o seu apostolado por causa justamente desta sucessão apostólica. O apostolado da igreja é a difusão da fé em Jesus Cristo, seu fundador, e se estende sobre toda a terra o seu reino. Essa é a missão da igreja, levar por toda a terra o reino inaugurado por Jesus Cristo, o reino de Deus. Jesus Cristo é a personificação do reino de Deus, ele é o reino de Deus. Falar em reino de Deus é falar na pessoa de Jesus. Queremos saber como é que é o reino de Deus? Olha para Jesus.
Olha para Jesus, olha para a sua obra, olha para a sua vida, olha para as suas palavras. O reino de Deus é isso. Nós não pedimos isso no Pai Nosso? Para que seja feita a vontade dele lá no céu, como na terra, e que o reino dele se faça presente. Fazer o reino de Deus presente já no meio de nós, lógico que não na sua totalidade, na sua plenitude, porque isso só quando Jesus vier implantar definitivamente o reino, mas nós já vivemos o reino se vivermos aquilo que Jesus nos ensinou. E isso é missão da igreja. Sendo missão da igreja, é missão de cada batizado. Porque a igreja enquanto um organismo, ela não se move pelo mundo. Ela está presente no mundo através desse corpo que somos nós. E a missão da igreja, então, ela é realizada somente através dos batizados que a ela foram incorporados. Se todos os batizados parassem agora de cumprir a sua missão, a igreja pararia a sua missão, porque ela, enquanto instituição, ela não cumpre a sua missão. Ela cumpre a sua missão porque ela é esposa de Cristo, ela é corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos seus membros. Então a missão de universalidade e apostólica da igreja se dá através de nós, que somos os seus membros. Vamos então com muita alegria receber o nosso fundador, o fundador da nossa igreja, e diante dele professar a nossa fé, diante dele agradecer por sermos incorporados no seu corpo. Vamos receber a cabeça da nossa igreja. Vamos receber agora também o nosso esposo, que é Cristo, esposo da igreja. A igreja que diz ao esposo: vem, vem Senhor Jesus, vem nosso esposo. Vou manter meus olhos fixos no Senhor. Vou rasgar meu coração e entregar tudo que sou, pois não há Deus tão grande, poderoso como tu. Eu vou me lançar no poder que há no nome de Jesus. Adorar, adorar, adorar. Prostrar diante do Senhor. Vou manter meus olhos fixos no Senhor. Vou rasgar meu coração e entregar tudo que sou, pois não há Deus tão grande, poderoso como tu. Eu vou me lançar no poder que há no nome de Jesus. Adorar, 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 me prostrar diante do Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Olhe para Jesus.
É o esposo que vem ao nosso encontro, que aqui somos igreja reunida. É o esposo que se entregou pela esposa e para santificar a esposa. E Paulo vai dizer em Efésios, para santificar pela água do batismo. O esposo que se entregou para santificar a esposa e purificá-la pela água do batismo. E nós hoje estamos aqui diante dele, o Senhor, o fundador e o fundamento da nossa igreja. Ele que nos chamou, Ele que nos convocou como igreja, Ele que nos desejou, assim como a igreja foi pensada por Deus, desde o início de todos os tempos, da história da humanidade, nós também fomos pensados por Deus com essa igreja, formando esta igreja, fazendo parte do corpo desta igreja, que é o seu corpo místico. Obrigado, Jesus, pelo nosso batismo. Obrigado, Senhor, porque um dia pelo batismo fomos incorporados na igreja. Por isso aqui nós hoje estamos, Senhor, te adorando, prostrados aos teus pés, reconhecendo o teu senhorio, reconhecendo o Senhor como fundamento da igreja e de nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela beleza da tua igreja, Senhor. Obrigado por nos permitir fazer parte da tua igreja, por nos chamar a fazer parte dessa igreja, Senhor. Por nos santificar na igreja, Senhor. Mas também, Senhor, diante de ti queremos pedir perdão pelo nosso pecado de divisão, Senhor. O pecado escandaloso da divisão da tua igreja, Senhor, ao longo desses últimos séculos. A divisão que é um escândalo para o mundo, e muitos no mundo não acreditam mais na igreja, porque ela é uma igreja dividida. Perdão, Senhor, em nome de toda a igreja, pela divisão, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós e sobre toda a igreja, e sobre todas as igrejas que estão divididas. Derrama o Espírito Santo, que é espírito de unidade. Que se cumpra, Senhor, a profecia que está na tua palavra, e haverá um só rebanho e um só pastor. Que essa profecia se cumpra, Senhor. Nós queremos colaborar para que esta profecia se cumpra. Por isso hoje estamos aqui, Senhor, prostrado aos teus pés, humilhando o nosso coração, reconhecendo que temos parte no pecado da divisão, Senhor, mas querendo, Senhor, retomar a unidade da tua igreja, a começar em nós, Senhor, a unidade da nossa família, que é a igreja doméstica, a unidade em nossa comunidade, a unidade de nossa comunidade com a igreja particular, na diocese onde ela está e onde estão as nossas missões. E por aí vai, Senhor, estabelecendo ou restabelecendo a unidade do teu corpo, Senhor. Para isso nós te adoramos e te reconhecemos como a nossa cabeça, como o nosso Senhor. E pedimos, Senhor, nessas vésperas, nesta semana que é véspera de Pentecostes, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. Espírito de unidade, é Ele que unifica a igreja, é Ele também que santifica a igreja, o santificador. Mas é o Espírito da unidade, seja derramado sobre nós, Senhor, o teu Espírito. Somente pelo teu Espírito a igreja pode conhecer no mundo inteiro novamente a unidade, Senhor. Derrama sobre nós. Derrama, Senhor, teu Espírito. Restabelece em nós a unidade, Senhor. Nós clamamos.
ao final desse seminário da fé. Queremos, Senhor, como um sinal concreto desse seminário da fé no ano da fé. Queremos, Senhor, como comunidade católica Sagrada Família, ser um sinal de unidade entre nós e com toda a igreja, Senhor. E reconhecemos que só com o Teu Espírito é possível restabelecer a unidade. Derrama, Senhor, Teu Espírito Santo sobre nós. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia alguma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito já não tinha. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia alguma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito já não tinha. Eu senti meu coração arder. Me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. E quais são as tempestades que você quer que o Senhor cale, se acalme? Estenda suas mãos na direção do Senhor, como nós cantamos agora. Senhor, honra a nossa fé. Nós estamos aqui, o teu povo, Senhor, reunido. É a tua igreja reunida, Senhor. E se nós estamos aqui é porque nós cremos, nós temos fé, Senhor. E nós pedimos, Jesus, filho de Davi, cura-nos e acalma a tempestade. Qual a tempestade ou quais as tempestades que você quer que se acalmem na sua vida?
Que tempestades têm causado turbulência na sua vida? Que tempestades têm provado a tua fé? Em que ponto da sua vida você está esmorecendo na fé? Clama ao Senhor agora. Coloca o teu coração agora diante do Senhor. Ora ao Senhor, reza ao Senhor, clame ao Senhor. Olhe para o Senhor. O esposo está aqui. Ele é que honra a nossa fé. Ele nos cura. Ele é que tem o poder de acalmar as tempestades. Reza ao Senhor, solta a tua voz. Fala com Ele, o teu fundador, o teu fundamento, o fundamento da tua fé, o fundamento da tua igreja, o fundamento da tua salvação. Vem Jesus e honra-nos. Este povo reunido, Senhor. Todas as tempestades, Senhor, que precisam ser acalmadas. Seja dentro do coração, seja fora, Senhor. A tempestade nas famílias, nas casas. A tempestade na vida financeira, a tempestade na vida afetiva. Todas as tempestades, Senhor, que as famílias passam. Nós pedimos, Senhor, vem agir com poder, Senhor. Vem agir com a tua graça, Senhor. Vem agir com o teu poder, Senhor. Filho de Davi, vem curar-nos. Tem piedade de nós. Acalma toda a tempestade. Honra a nossa fé. Nós que estamos aqui, Senhor, e queremos te servir em espírito e em verdade, te adorar, Senhor. E te servir de coração, Senhor. Servir em santidade e em justiça diante de ti todos os dias de nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a retomar o caminho. Se nós desviamos o caminho, Senhor, ajuda-nos. Tu és a luz para iluminar o nosso caminho, para retomarmos o nosso caminho, Senhor. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. E assim vai soltando a sua voz. O Senhor me mostra agora que o Espírito nos inspira um canto novo, mas é um canto nupcial. É o canto da esposa, é um canto de amor ao seu esposo. Confirmando todo este momento, o Senhor nos deu uma palavra, unidade na igreja. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vossa vocação, a qual fostes chamados,
com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação, a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E o Senhor coloca no meu coração neste momento. Ele nos pede para entregar tudo aquilo que está aprisionado em nosso coração. Quando não estamos unidos com Ele, quando não respondemos o chamado, aquilo que Ele nos confia, não estamos em unidade com a igreja também. Que coloquemos. Muitas coisas na sua vida não andam porque não responde aquilo que Deus tem chamado. Entrega tudo para Ele. Portas se abrirão. Você que está precisando de um emprego, entrega. Entrega porque está brotando lá no profundo do seu coração uma alegria. Aqui são muitos corações. Você que está em casa também. Essa alegria que só Espírito pode dar. Essa alegria que suporta muitas provações, desemprego, desarmonia entre pais e filhos. Essa alegria que pode brotar e pode modificar a sua vida em todos os aspectos, mas você tem que tomar posse. Entrega agora. Coloca para o Senhor. Abra a tua boca, coloca para o Senhor. Não tenha medo. Ele quer te curar, Ele quer te libertar de tudo que o mundo está te aprisionando. Não espere amanhã. O momento é agora, a graça é agora, o Senhor está aqui. Você que está se questionando, será ou não? Ele está te tocando. Você sente no seu corpo físico. Para não mais duvidar, basta ter fé. Muito obrigada, Senhor. Te louvo e te bendigo, Senhor, por tantas curas, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que nós, nos nossos olhos físicos, não podemos ver, Senhor. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, por todo esse âmbito espiritual, Senhor. Quanta alegria. Você vai perceber que a partir de agora a sua vida vai mudar. Muito obrigada, Senhor. Te louvo e te bendigo, Senhor. Continue orando em língua. Senhor quer curar mais e mais. Entrega por onde andou que não era a casa do Senhor. A desunião entre filhos. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade. Fica de pé diante do Senhor. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. É justamente isso, nós vamos rezar agora juntos, professando como igreja reunida o credo niceno-constantinopolitano, que é esse credo que explica de uma maneira mais alargada a nossa fé católica, diante do Senhor, professando no fundo do nosso coração aquilo que nós cremos, que o Espírito Santo nos ajuda a crer e acreditar. E em seguida, nós vamos para o nosso segundo dia da novena de Pentecostes. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, do não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. No não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E a nossa intenção geral da novena de Pentecostes como comunidade, dentro do tema do ano, do tríduo para os 20 anos da comunidade, é o discipulado. Discipulado. Então queremos ser discípulos de Jesus. E para sermos discípulos de Jesus, precisamos de fidelidade. Fidelidade em primeiro lugar ao batismo, e para nós que somos Sagrada Família, fidelidade ao carisma que Deus nos deu. Então é isso que nós pedimos, fidelidade para sermos discípulos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios. Vosso. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e mandai do céu um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, ó distribuidor dos bens, ó luz dos corações. Vinde, Consolador ótimo, doce hóspede e suave alegria das almas. Vinde aliviar-lhes os trabalhos, temperar-lhes os ardores e enxugar-lhes as lágrimas. Ó luz beatíssima, inflamai o íntimo dos corações dos vossos fiéis. Sem a vossa graça, nada há no homem, nada que se possa dizer inocente. Lavai, pois, o que em nós é sórdido, regai o que é seco e reconduz o desviado. Concedei aos vossos servos, que em vós confiam, o setenário de vossos dons.
Dai-lhes o mérito da virtude, dom da graça final e o glorioso prêmio dos prazeres eternos. Amém. Aleluia. Ó Divino Espírito Santo, de amor e de verdade, autor da santificação de nossas almas, nós vos adoramos como o princípio e a fonte de nossa felicidade eterna. Muitas graças vos damos, soberano dispensador dos benefícios que do céu recebemos, e vos invocamos como a fonte das luzes e da fortaleza que nos são necessárias para conhecermos o bem e podermos praticá-lo. Ó Espírito Santo de luz e fortaleza, fortalecei nossa vontade, purificai nosso coração, regulai todos os nossos movimentos, nos dóceis a todas as vossas inspirações. Ó Espírito Consolador, aliviai as penas e os trabalhos que nos afligem neste vale de lágrimas. Dai-nos conformidade e paciência, para que mereçamos fazer neste mundo penitência dos nossos pecados e gozar no outro a luz da eterna bem-aventurança. Amém. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Me prostrar diante do Senhor, vou manter meus olhos fixos no Senhor, vou rasgar meu coração e entregar tudo que sou, pois não há Deus tão grande, poderoso como tu. Eu vou me prostrar no poder que há no nome de